Fala galera! Seja bem-vindo a mais um programa Namoro com Propósito. Olha só, o tema que a gente vai abordar hoje é de interesse de muitas pessoas. Sabe por quê? A galera que tá aí solteira, elas ficam olhando assim pra quem tá namorando, com aquela expectativa e falando assim, nossa, quando eu namorar tudo vai ser legal, tudo vai ser empolgante, e ficam criando expectativas, né? Mas aí começa o namoro e no começo tudo é muito sensacional mesmo, né? Tudo dá certo, os dois ali se conectam de forma muito legal e aí eles vão criando expectativas juntos pro futuro até que de repente as diferenças começam a aparecer, um olha pro outro e fala assim, olha, eu não conhecia essa parte sua, eu não sabia que nós éramos tão diferentes desse jeito, né? E essas diferenças elas podem provocar conflitos. Quantos conflitos surgem? O que a gente faz? A gente descarta o relacionamento ou a gente tenta resolver esses conflitos? E como resolver? Existe sabedoria na Bíblia para nos ajudar a resolver conflitos de relacionamento? É isso que nós vamos ver no programa de hoje. Te encontro depois da vinheta. Nada melhor para começar o programa de hoje do que ir para a Palavra de Deus. Quero ler com você aqui um texto que está em Efésios, capítulo 4, versículo 25 em diante, que diz assim, ó. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenhais com que acudir ao necessitado. Olha que interessante. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Fantástico esse texto, hein? E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para a redenção. Longe de vós toda amargura e toda cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Uau, que texto fantástico, né? Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, ele dá muitos conselhos, ele aborda muitos princípios para que a gente possa resolver os conflitos de forma bíblica. No final do programa, no nosso Top 5, eu vou falar com você 5 princípios que nós podemos extrair desse texto para que os conflitos sejam resolvidos de forma mais pacíficas no nosso relacionamento e na nossa vida. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele apresenta 3 balizas importantes para você ter na sua vida todas as vezes que você se deparar com um conflito, a fim de que você consiga resolvê-lo de forma que Deus possa ser glorificado. A primeira baliza é que nós devemos ser benignos e graciosos uns com os outros. A segunda é que nós não devemos dar lugar ao diabo. E a terceira, importantíssima, é que nós não podemos, ao resolver um conflito, entristecer o Espírito de Deus. São 3 coisas muito importantes que você deve considerar, tá? Fica comigo até o finalzinho aí que eu vou te falar os 5 princípios que nós podemos extrair desse texto para resolver conflitos de forma bíblica. Olha, no programa de hoje eu estou recebendo o pastor Washington da igreja Red Church de Indaiatuba. O pastor já está aqui comigo, né, pastor? Eu fico muito alegre por você ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente. E eu queria que você se apresentasse aí para a galera que está nos acompanhando, falasse qual que é o seu trabalho lá na igreja, explicasse para a gente um pouco mais aí sobre o pastor Washington. Claro, uma alegria, Júnior, meu xará, né? Nós somos júniors também, meu nome é Washington Júnior. Legal. E eu me sinto honrado da gente poder conversar sobre esse assunto. Sou casado com a Laís, nós já vamos fazer esse ano 10 anos de casados. Que bênção. E esses 10 anos depois de 6 anos, quase 7 de namoro. Então já vamos chegar a 17 anos juntos, muitos conflitos nesse caminho. Não é possível, existe? Sim, em relacionamento de pastor existe conflito também? Até pastor tem vários conflitos dentro de casa. E por isso é um privilégio, eu fico animado em ajudar casais de noivos, namorados, até mesmo alguém que está solteiro aí, mas já está se preparando para um novo relacionamento sobre esse assunto. Eu lá na minha igreja, na igreja Red em Indaiatuba, sou pastor da formação espiritual e uma das coisas que muito tem a ver com esse processo de discipulado, de formar espiritualmente pessoas, é a área de aconselhamento. Então, parte da minha rotina, junto da minha equipe, é semanalmente ajudar pessoas a resolverem os seus conflitos
inclusive os jovens também, e eu fico animado da gente conversar sobre isso hoje. Que legal, pastor. Então já deu para ficar claro aí que até relacionamento de pastor tem seus conflitos. No namoro, o relacionamento do pastor também teve conflitos? Ou o namoro foi assim, uau, que cena de filme? Cara, é muito legal conversar sobre isso, porque uma das peculiaridades da minha história com a Laís, a minha esposa, é que eu comecei a namorar com ela, eu tinha 16 anos de idade. Então isso não é uma informação que eu gosto de compartilhar muito, até com as minhas filhas também. Hoje eu tenho 2 meninas, nós começamos cedo a namorar, mas esses 6 anos juntos foi repleto de muitos conflitos, de muita necessidade de ajuste, até porque na minha história particularmente, né, eu comecei a namorar com 16 anos, a Laís tinha em torno aí de quase 18, mas foi num contexto onde eu era um jogador de futebol em formação. Olha aí. Então, com 13 anos de idade, eu saí de casa, saí de perto dos meus pais, passava a semana fora treinando e procurando construir uma carreira profissional. No meio do caminho, eu e a Laís nos conhecemos, ela fazia parte da minha igreja local também. Então, eu fui exposto à necessidade de amadurecer muito cedo, porque eu não tinha a presença dos meus pais dia a dia, desde os 12, 13 anos de idade. E com 16 anos, quando eu e a Laís começamos a namorar, e eu posso conversar um pouco sobre isso também, nós namorávamos, mas nos víamos muito pouco, por conta dessa logística, cada um numa cidade diferente. À medida que o nosso namoro foi avançando, isso foi potencializado, porque eu fui morar em outro estado. Então, nós tivemos que aprender a resolver as coisas por telefone na época. A gente não tinha tanto WhatsApp, né? Mas a gente teve que desenvolver sabedoria relacional para resolver os nossos conflitos, para alinhar as nossas expectativas, para perdoar e ser perdoado. E a distância, né? E a distância, então... E aí rola até às vezes assim, eu não sei se você observa dessa forma, mas a letra às vezes ela é muito fria, né? Aí você tá tentando e acaba, eu falei um negócio aqui, a pessoa vai entender outra coisa. Exatamente. Às vezes 3 pontinhos significam muito para um e nada para outro. E sim, nós precisamos, e desde cedo a gente aprendeu isso, né? Nada melhor do que ouvir a voz um do outro, do que poder ter contato com o tom de voz um do outro. Bom. E hoje, sendo bem prático, eu vejo muitos casais tentando resolver seus problemas pelo WhatsApp. E isso eles piora. Eles não estão geograficamente tão distantes assim, Às vezes estão em quartos diferentes, numa mesma propriedade, estão tentando resolver problemas pessoais de maneira impessoal pelo WhatsApp ou por qualquer outra rede social. E se você realmente se importa com o seu relacionamento, não resolva problemas assim. Eu acho que não funciona bem. Muito bom. Então, se o senhor pudesse dar essa primeira dica, chamando de senhor, porque, pastor, mas vamos tratar aqui com você. Se você pudesse dar a primeira dica para eles, então seria: não resolva conflitos por mensagem de texto, né? Sim, isso com certeza não vai resolver os seus conflitos, mas com certeza também é alguma coisa que todo casal precisa se comprometer. Quando a coisa esquentar e a gente precisar conversar sério, respira fundo, faz uma ligação ou marca um momento para conversar sobre, talvez até chame alguém para ajudar, mas o texto pelo texto muitas vezes geram mais problemas do que soluções. Agora, você citou essa questão de ter começado a namorar cedo e teve alguns conflitos. Você associa uma coisa a outra? Houve um pouco de maturidade? Começar um relacionamento muito cedo abrir oportunidade para lidar com conflitos que não estão preparados para poder trabalhar, lidar com eles? Eu acho que sim. Eu acho que quanto mais cedo esse assunto, o namoro, chega na vida de um adolescente, mais possível seja que esses dois indivíduos, né, tanto o homem quanto a mulher, não estejam pessoalmente maduros o suficiente para esse tipo de assunto que é mais delicado, que exige muita dedicação e até um nível de comprometimento que eu diria que não faz parte da idade ou até mesmo não faz parte do que é mais importante nessa idade. Naquele momento, naquela fase. Exatamente. Cada um tem a sua história, mas todo mundo acha que a sua história deveria ser a exceção, né? Então, de certa maneira, por mais que nós começamos a namorar muito cedo, eu já morava 3 anos fora de casa,
nós só namoramos depois de muita conversa entre nós e com os nossos pais, a nossa igreja. Então, apesar de eu não me orgulhar muito de ter começado aos 16 anos, não é necessariamente algo que eu me arrependo. Por quê? Porque aquela decisão foi uma decisão tomada debaixo de muita oração. Eu e a Laís ficamos 5 meses orando um com o outro. Olha aí que legal. E ao longo desses 5 meses, no começo, a minha mãe estava muito receosa, porque era o primeiro namoro do único filho dela. Por outro lado, os pais da Laís também estavam receosos, porque ela tinha terminado um namoro que não fez bem para ela, de muitos anos. Então, as coisas precisavam amadurecer com mais sabedoria, com mais calma, e isso me ajudou muito, Júnior. Eu acho que eu aprendi uma das coisas mais importantes para nós naquela época, que o tempo faz bem para quem confia em Deus. Uhum. Então, aquela ansiedade de começar um namoro e de querer que as pessoas concordem com aquilo que a gente estava sentindo, por algum momento impediu a gente de se acalmar e se lembrar que Deus é soberano, Ele é bom, Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. E quando nós entendemos que o tempo de Deus joga a nosso favor e não contra, isso nos acalmou. Benção. E aí a gente pôde aproveitar a distância certa daquele período ali de paquera, aquele período de orar, de colocar as expectativas no lugar certo, de inclusive conversar sobre como esse namoro deve acontecer antes da gente estar dentro dele. Uhum. Então aqueles 5 meses onde a gente era, no máximo, bons amigos, bem interessados um no outro, foi um tempo onde Deus preparou o nosso coração, até que ao final desse tempo, todo mundo ao nosso redor torcia por nós, orava por nós e celebraram também a nossa decisão do namoro. Dali em diante, nós tivemos vários conflitos, obviamente, porque eu acredito que o conflito ele deve fazer parte do namoro, porque se um namoro não consegue sobreviver aos seus conflitos, de certa forma aquele namoro deu certo, porque ensinou a cada um dos namorados que não deve virar um casamento. É isso aí, porque o namoro ele foi feito para terminar, né? Seja no altar ou os dois percebendo, não dá pra gente caminhar juntos, terminar de fato. Agora, vocês conseguiram, durante esse tempo aí que vocês estavam distantes, iniciando o relacionamento, vocês foram mentoreados, tiveram conselheiros, discipuladores na vida de vocês? Sim, antes do namoro começar, nós confiávamos muito no conselho dos nossos pais. Uhum. E isso foi muito especial para nós, porque os nossos pais nos protegeram de nós mesmos. Legal. Daquela adolescência pais, ingênua, né? Exatamente. Os nossos pais nos deram bons conselhos. Por exemplo, um dos conselhos do meu pai é bem mineiro, assim, bem esculachado em algumas coisas, e eu, com 16 anos, ele falou assim: você quer começar a namorar agora? Ele falou, cara, você tem 16 anos. Ele falou assim, você vai ficar se auto-tentando aí até o casamento, porque você não vai casar em 1, 2 anos. Você vai casar lá para os 22, 24, se casar cedo. Ou seja, você quer os próximos 6 anos da sua vida viver com a tentação sexual de estar namorando. Se desgastando dessa forma, né? É isso que você quer? E eu precisei engolir seco aquele conselho do meu pai, que ecoava no meu coração durante os 6 anos que foi pela frente, porque é fato, um adolescente namorando está mais perto de pecar sexualmente com a sua namorada, principalmente pelo casamento que vai demorar um pouco a chegar. Uhum. Mas aquilo foi um conselho do meu pai, que me deu clareza sobre algumas das tentações que eu viveria dali em diante, me fez muito bem. Então os nossos pais foram bons conselheiros, a nossa liderança na igreja local, que celebrava, que corrigia, perto. Nossos amigos, nós namoramos, mas nunca... De forma isolada, né? A gente nunca saiu do rolê, a gente sempre estava junto. Eu não sei se você observa isso, mas eu observo que tem uma galera que, quando tá solteira, ela fica na porta da igreja esperando todo mundo sair para ver onde é que nós vamos lanchar. Uhum. Começou a namorar, meu irmão, eles saem antes, escondidinho. Exatamente, cara. Ficam isolados, aí vem o risco da tentação e de lidarem com problemas que eles não têm cobertura para poder lidar, né? E a sabedoria de Deus, ela mora na comunidade. Então, se esse casal, que claro, tá namorando, vão precisar de um tempo mais a sós, junto, para construir essa relação. Mas se você começa a namorar e para de conviver dentro da comunidade, é como uma ovelha saindo de dentro do rebanho e fica, de fato, fica ao léu das tentações dos lobos por aí, né? Então, a comunidade, de maneira geral, também foi uma
também funcionou como mentoria, como sabedoria para nós. Legal. Eu estou lendo o livro do Christoph Escher, que chama Casados para Deus. Inclusive é o livro que nós vamos usar na nossa escola bíblica de casais a partir agora de agosto, tá? Ele vai tratar sobre a questão do porquê do casamento, né? E aí ele diz que o porquê de Deus é mais importante que o nosso. Muitas vezes a gente chega ali no altar ali com vários porquês e a gente quer que os nossos porquês eles sejam satisfeitos e ignoramos o porquê de Deus. E aí ele vai dizer uma coisa muito interessante, que quando a gente lê Gênesis 2:18, que está escrito que não é bom que o homem viva só e que foi declarado por Deus, as pessoas tendem a pensar de forma romântica que quando Deus decidiu unir Adão e Eva, era para acabar com a solidão de Adão. Mas na verdade ele tem uma abordagem fantástica que ele diz assim: Deus deu um trabalho para Adão fazer. E não era bom que Adão fizesse aquele trabalho sozinho. Qual trabalho? Cuidar do mundo. Né? Cuidar do mundo de Deus. Então Deus cria Eva para ser a sua ajudadora e não companheira. Se fosse um problema de solidão assim, eu estou me sentindo sozinho, faz uma companheira. Mas como é uma pessoa que está trabalhando muito, faz uma ajudadora. E aí ele diz, relacionamento não resolve o problema da solidão. O que resolve o problema da solidão é a comunhão em qualquer lugar que ela esteja. Exatamente. Em qualquer lugar que haja comunhão, a gente consegue resolver o problema da solidão. E eu te faço uma pergunta. Relacionamento perfeito a gente sabe que não existe. Mas as pessoas estão em busca de perfeição nos relacionamentos, você percebe isso? Eu acho que, de acordo com o contexto de Gênesis que você citou, essa resposta fica mais fácil de nós encontrarmos, porque nós fomos criados para Deus. Então nós fomos criados para a perfeição, para encontrar descanso nessa beleza infinita de quem Deus é. Agora, o pecado que torna as coisas imperfeitas, inclusive os nossos relacionamentos, ele também tem o poder de fazer com que as coisas boas que Deus criou funcionem para nós como ídolos, nos prometendo a perfeição que só podemos encontrar em Deus. Então, é muito pertinente o tema da idolatria quando o assunto é namoro e relacionamentos, porque de alguma forma, quando nós decidimos amar alguém, entregar a vida a alguém, ou quando nós temos expectativas de um relacionamento, nós precisamos estar conscientes que o nosso coração clama por Deus. E quando esse Deus que nos completa, que nos descansa, que é fonte eterna de amor por nós, de amor a nós e de que nós também nos encontramos completos quando amamos a Ele, quando Deus sai do centro dessa conversa e um namoro ou um namorado ou um casamento figura como se funcionasse da maneira com que Deus é, nós estamos diante de um ídolo e isso destrói a nossa vida porque ninguém pode nos salvar dessa angústia existencial de se reconciliar com Deus. Ninguém vai conseguir nos satisfazer da forma que nós esperamos, porque nós estamos em busca de satisfação em Deus, né? E quando, acho que muito bem apontado essa questão da idolatria, eu acredito que um dos problemas mais graves nos relacionamentos atuais é justamente essa busca por Deus na pessoa com quem a gente se relaciona. A gente eleva o padrão de expectativa lá em cima, a gente esmaga o outro com as nossas expectativas, querendo que ele atenda todas elas, a gente se frustra, porque ele não consegue atender as expectativas. E eu acredito nisso, Júnior, porque eu converso muito com noivos com essa linguagem, dizendo que quando dois noivos ali estão prontos para jurar sua lealdade para sempre, para ser bem sincero, cada um está casando com o ideal que projeta no outro. E o que é o casamento? É essa jornada de descobrir que esse ideal que eu projeto no outro não existe, não deve ser amado, mas é a jornada de aprender a amar o real. Porque nesse desafio de amar a pessoa como ela é, eu percebo que não tenho recursos para isso, mas descubro que Deus me ama como sou. E esse amor de Deus perfeito, que me aperfeiçoa nas minhas imperfeições, é a fonte de recurso inesgotável para que eu reparta esse amor com essa pessoa imperfeita que eu me casei. É o que o apóstolo Paulo falou, perdoando-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. A baliza, então, dos relacionamentos, então, seria Deus. Eu não posso buscar a pessoa, o que só Deus pode me dar, primeiro eu preciso me satisfazer nele. E é interessante ver isso em Gênesis capítulo 24, 63, que antes de Isaac se encontrar com Rebeca,
ele estava no campo meditando, e algumas traduções bíblicas dizem que ele estava no campo orando. E aí ele olha assim ao longe e fala assim, quem é aquela que está vindo? Alguém fala assim, a mulher com quem você vai se casar. O relacionamento de Isaac e Rebeca foi fruto de um relacionamento de Isaac com Deus, né? Então primeiro eu preciso me satisfazer em Deus. E a baliza para me relacionar com o outro talvez seria a glória de Deus, né? E também aquilo que Deus fez por mim, no sentido de que eu preciso amar o outro com as suas imperfeições, com as suas dificuldades, assim como Deus me amou. Seria por aí? Eu acredito que uma visão idealizada dos relacionamentos vai dividir a nossa vida em preparação, onde a gente se satisfaz em Deus, a gente conhece Jesus, é salvo e nos tornamos maduros. Depois, um relacionamento onde a gente usa essa maturidade para fazê-lo se desenvolver e dar bons frutos, e talvez depois a celebração disso, etc. Isso é muito perfeito, só não funciona porque a vida não é assim. Eu acredito que tudo isso que nós estamos conversando acontece na dinâmica dos relacionamentos. Então, quando foi que eu aprendi a perdoar alguém? Quando você se relacionou. Eu só aprendi a perdoar alguém quando eu fui ofendido. Quando a dor da traição, do engano, da mentira, do desprezo bateu à minha porta e eu precisei encontrar alguma referência para lidar com aquilo. Quando a referência é o próprio relacionamento, ele é um ping-pong, é uma relação de juízo. Eu faço o que você merece por você e você faz por mim o que eu acho que eu mereço que você faça. Então essa relação de negociação, ela tem fim. Porque a partir de um momento quando eu percebo que você está me ofendendo mais, esse relacionamento já não faz mais sentido para mim, não vale a pena investir nele. Mas quando eu descubro, quando sou ofendido, que eu ofendi a Deus, e Deus me perdoou, apesar do que eu fiz, agora eu tenho recursos para entender que eu posso perdoar aquele que fez o que fez, mesmo acreditando eu que ele não tem perdão, que ele não merece ser perdoado. Então, o que eu quero dizer é que talvez a sabedoria na resolução de conflitos é entender que relacionamentos são um lugar perfeito onde nós vamos amar a Deus amando o outro e vamos aprender a amar o outro à medida que amamos mais a Deus. Legal. Lá na nossa igreja a gente diz que levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus é a vida cristã. E um relacionamento crescente com Jesus é aprender a amar mais e melhor. Isso acontece eu diria assim, na bagunça dos relacionamentos, porque a gente descobre que o que Deus faz em nós é nos ensinar a ser como Jesus, a amar mais e melhor as pessoas que estão ao nosso redor. Muito bom. Nós precisamos andar mais uma milha, caminhar junto, perdoar. Mas agora, algumas pessoas elas não entendem a diferença entre você caminhar um pouco mais com alguém que tem ali limitações, que tem dificuldades, ou persistir em um relacionamento que está perigoso, que está fazendo mal, está sendo evidenciado em várias coisas. A pessoa não vai bem nos estudos, está se afastando do trabalho, das amizades, e às vezes ela acha que tem que insistir mais. Qual que é o limite, pastor? Eu devo ir até aqui, eu tenho que perdoar todas as situações, ou existem coisas que são assim perdoáveis, mas esse relacionamento tem que ser encerrado? Quanto mais clareza um casal tem sobre o motivo de um namoro existir, e aqui eu acho que ninguém precisa descobrir muito, um propósito de um namoro existir é preparar os dois para o casamento. Então, por que dois jovens deveriam se namorar? Porque o namoro é uma tarefa de conhecimento, é um compromisso sem compromisso. Quando eu falo compromisso sem compromisso é porque não é um compromisso igual a um casamento. Vocês ainda não estão casados, dá tempo de... Exatamente, e vocês não estão casados porque vocês precisam cumprir uma etapa importante, que é se conhecerem. Exato. Para poder decidir se você vai sacrificar o resto da sua vida por essa pessoa mesmo. E até aqui você não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Quando a gente olha para Efésios capítulo 5, você leu o 4, se a gente continuar, Paulo vai dizer o que é um casamento. E ele está dizendo, maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Então, da parte do marido, ele precisa, do homem, ele precisa olhar para o namoro dizendo assim, será que eu estou disposto a morrer por essa mulher? Porque se ele não estiver seguro disso, por favor, não se case. Porque é isso que Deus espera de você depois que você se casar com ela. Verdade. E a mulher também, sejam submissas aos vossos maridos. Nossa, que tipo de homem que você está namorando, você vai conseguir ser submissa a esse cara? A mulher, ela não precisa
decidir se vai ser submissa ou não, porque se ela ama Jesus, ela já entendeu que é isso que Deus espera dela. Mas ela pode decidir a quem ela será submissa. Exato. Então, claro que nós estamos falando em pessoas que ainda não se casaram. E aquelas que já se casaram, o programa é outro. Depois a gente fala sobre isso. Mas vocês, todos que estão nos assistindo, que ainda estão sonhando, pensando no namoro, o propósito é claro. É se conhecer e se preparar para um casamento que é uma aliança indissolúvel, que vai ser coroada na celebração. Agora, uma vez que esse propósito está claro, eu acredito que o critério mais importante no casamento é você encontrar a segurança de que o seu namorado ou sua namorada ama mais a Deus do que você mesmo. Esse é o ponto, essa é a coisa mais importante. Amós, Amós capítulo 2, verso 2, nem está falando sobre relacionamentos, mas está falando sobre visão, sobre alinhamento. O profeta Amós pergunta assim, andarão dois se não estiverem em mútuo consenso, se não concordarem? Então, assim, se uma menina ama Jesus sobre todas as coisas, ela até gosta do cara, mas à medida que eles namoram, ela percebe que ele não ama Jesus, que ele não vai tomar decisões, que ele não toma decisões por conta de Cristo, mas por conta dele mesmo, ou até mesmo dela, por favor, termine logo esse namoro. Esse não é o homem a que ela deve se submeter no casamento. Exatamente. Então, nesse aspecto, eu já vi muitos casais que eram cristãos, que concordavam com o que a Bíblia diz, mas o critério pelo qual eles tomavam decisões e interpretavam a própria relação não eram a glória de Jesus. Não era honrar a Deus por meio daquele relacionamento. Na verdade, não passava desse acordo que eles tinham de mútua satisfação. Então, eu gosto de você, você gosta de mim, enquanto eu fizer aquilo que você gosta e você fizer aquilo que eu gosto, somos um casal feliz. Mas isso não é o sucesso de um casamento. O sucesso de um casamento não é permanecer casado. O sucesso de um casamento é homem e mulher, como um dos meus professores gosta de dizer, e eu trago isso comigo, que é um para o outro e ambos para Deus. É um relacionamento que funciona no mundo, seja internamente falando, seja externamente falando, como uma vitrine do amor de Deus. Uau! Se esse propósito não arrasta esse relacionamento no meio das dificuldades, dos desafios, esse relacionamento não é bem sucedido aos olhos de Deus. Verdade, é verdade. É muito interessante isso, porque o John Bevere e a Lisa Bevere eles vão falar naquele livro A História do Casamento o seguinte: quando você se casa, você está dizendo para a pessoa assim, eu estou dando tudo de mim em troca de tudo de você. Então é muito importante as pessoas terem essa visão de quando vão se casar, porque nem o corpo é meu, nem o corpo dela é dela, né? Paulo deixa isso muito claro. Agora, é interessante, algumas pessoas elas fazem parte de uma história familiar, e muitas vezes essa história, até mesmo relacionamentos antigos, eles começam a dirigir os novos relacionamentos dessas pessoas. E eu lidei com um caso recentemente de uma pessoa que estava num relacionamento doentio. Assim, ela estava sofrendo muito, estava prejudicando o emprego dela, estava prejudicando a vida dela enquanto pessoa, a vida espiritual dela. Só que ela veio de um relacionamento familiar em que a mãe dela sofreu aquilo com o pai e com o padrasto. E aí ela chegou pra mim e falava comigo assim, olha, o relacionamento tá até ruim, mas eu achava que relacionamento é isso aí. Eu achava que eu tinha que permanecer com ele, a gente tinha que se casar, porque eu fui educada a dar tudo de mim pelo relacionamento, naquela sensação de que o apóstolo Paulo estava dizendo que o amor tudo sofre, quer dizer assim, você não pode abrir mão desse relacionamento mesmo que você esteja sofrendo. Isso tem acontecido também, né? É a falta da referência correta. Colega, um amigo meu me contou recentemente que por muito tempo, que depois de um tempo procurou um especialista para um diagnóstico sobre a qualidade da sua respiração, vias aéreas, e aí o especialista disse para ele, cara, você acostumou a viver respirando mal. Para ele estava tudo certo, mas de acordo com o padrão de saúde, ele estava doente, estava mal. E quando nós não usamos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, como referência para pensar a vida, inclusive os relacionamentos, nós recorremos às experiências que fomos influenciados, sejam as melhores, sejam as piores. Então isso faz com que o nosso padrão não seja o padrão de Deus, e por isso até para ajudar as pessoas, né, que estão nos ouvindo a ter um critério correto, você precisa perguntar para Deus o que é um casamento, você precisa perguntar para Deus o que é relacionamento, você precisa encontrar na palavra de Deus os limites para medir se o seu relacionamento, se o seu namoro está dando os bons frutos que deveria dar ou não. É por isso que, como esse assunto é um assunto sobre sabedoria, e quando eu falo sabedoria,
é porque nós não estamos falando necessariamente apenas só sobre certo e errado. Uhum. Exemplo, o sexo fora do casamento é errado. Sim. Então, você não precisa sentir, você não precisa orar para Deus para perguntar sobre isso, não precisa nem pedir conselhos, a Bíblia é errado, isso é um critério. Sim. Ok, então, mas relacionamentos é mais do que certo e errado. Mas se ele me xingou, eu devo terminar o relacionamento? Se eu mandei uma mensagem, ele demora horas para responder, eu devo terminar? Está online, né? Ele está online. Ele está online e não me respondeu. A minha sogra não me chamou para o almoço de família, devo terminar? Isso não é certo e errado, são questões de sabedoria. Uhum. E nessas questões de sabedoria, o critério é o temor a Deus, é a busca por conselheiros e sobretudo, como a gente já enfatizou, eu acho que se o namoro existe para que os dois se conheçam e cheguem a uma conclusão, se devem se casar ou não, então é um compromisso sem compromisso. Uhum. E eu vejo muitas pessoas, homens e mulheres. Recentemente também tive um caso que me impactou muito na nossa comunidade. Principalmente pensando em meninas, quando de alguma forma se sentem presas a um relacionamento porque já foram longe demais, já investiram muito naquilo. São muitos anos, talvez já tiveram tropeços sexuais, já existe um vínculo com familiares e parentes. Já gera até uma dependência. Uma dependência, às vezes planos, às vezes no namoro, ali noivado, já começam a financiar um imóvel, a juntar contas. Os vínculos vão, de alguma forma, aprisionando. Sim. E fazendo com que cada uma das partes acredite que o único caminho é fazer com que isso dê certo ou sustentar esse relacionamento doente daqui em diante. E não. Todo aquele que ainda não se casou ainda é livre dessa relação. E por mais dolorida que seja, o término, ele precisa acontecer em vários momentos. Ele nem se compara à dor do divórcio, que é a destruição dos corações, das expectativas que já, de certa forma, até formaram uma aliança, né, o divórcio. Então é melhor que esse casal, por mais que tenha todo esse vínculo, eles consigam resolver essa situação e cada um se aparte, do que seguir em frente. Vou chamar um intervalo, pastor, aqui, um recado importante que eu tenho para quem está nos assistindo, que é o que acontece aqui na nossa igreja toda quinta-feira, às 20 horas, que é o encontro de namorados e noivos. Assiste aí. Uma novidade incrível na programação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros é o encontro de namorados e noivos. Uma reunião semanal onde você poderá aprender princípios bíblicos para a edificação de relacionamentos firmes e inabaláveis. As reuniões acontecem toda quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Professor Manuel José Chaves, número 300. E para saber mais informações, fale com o evangelista Júnior Meirelles pelo WhatsApp DDD 33 99140 4605. Pastorzão, nós estamos falando então aqui sobre como tratar conflitos de forma bíblica, de forma inteligente. Agora, você já viu bons relacionamentos darem mal, acabarem porque as pessoas não souberam lidar com um conflito que às vezes poderia ser resolvido? Eu já vi pessoas boas, bem intencionadas, que decidiram namorar, mas não se casaram. Mas eu acho que para responder a sua pergunta, a gente precisa definir o que é bom. E nesses termos, eu acho que um bom relacionamento é aquele que consegue superar os seus conflitos, que resolver os seus conflitos. Eu fico muito preocupado, Júnior, quando nos aconselhamentos pré-nupciais que eu e minha esposa fazemos, quando nós chegamos no tema conflitos e a gente pergunta para os noivos: qual foi o último grande conflito que vocês experimentaram? Como vocês resolveram? O que aprenderam? E aí, vez ou outra, eu vejo um noivo olhando para o outro e não encontrando na sua história de relacionamento um problema, um conflito. Até esse ponto, de certa forma, esses noivos acreditam que o casamento, o noivado deu muito certo, porque eles nunca tiveram problemas. Sim. E eu tenho outra perspectiva. Eu acho que se um namoro e um noivado não tem problemas resolvidos na sua história, talvez o tempo de se casar ainda não chegou. Porque no casamento o que mais vai ser testado é a capacidade desse casal de resolver conflitos. E superar eles, é verdade. Então, se
um namorado, uma noiva, não teve a oportunidade de amar de verdade o outro, a Deus e o relacionamento, tendo que ser paciente, perdoando, abrindo mão das suas preferências, talvez recorrendo a conselheiros, a minha pergunta é, que garantia esse casal pode ter que quando eles se casarem e os problemas chegarem, eles saberão como se resolver? Então um relacionamento problemático é ruim, mas um relacionamento que não tem nenhum conflito e que você não consegue ir ali se educando, se preparando para lidar com a realidade de um casamento, que uma vez que quando nós nos relacionamos mais próximos, as diferenças ficam evidentes, elas gritam e a gente consegue percebê-las e geram problemas. Esse casal que diz que não teve nenhum problema, ele não está chegando preparado, então, ao casamento. É como se nós acreditássemos que uma pessoa que nunca subiu uma montanha seja capaz de subir o Everest só porque quer. Não, você precisa se preparar para isso, precisa ter condicionamento. E eu acho que essa habilidade de resolver conflitos, desde o namoro já começa, passa pelo noivado, que é um período onde as coisas esquentam, né? As decisões do período de noivado são decisões mais definitivas e os conflitos vêm, desde se vamos chamar a tia do que a gente não gosta, ou até se a gente paga ou não aquele arranjo, até coisas mais existenciais, como será que eu quero me casar com ele mesmo? Será que estou pronta para mudar de fase de vida? Um casal precisa ter problemas para aprender a resolvê-los, e eu acho que esse é um dos bons sinais sobre a maturidade de uma relação para avançar para o casamento. Temos problemas, lidamos com problemas, resolvemos e superamos e seguimos em frente. Uma vez que isso está evidente, então seria um bom sinal. Eu me lembro, na minha história de namoro com a Laís, que eu fui passar umas férias na praia com a família da Laís. Você é mineiro, pastor? Sou mineiro. Olha aí. Dá para perceber, né, pelo sotaque. Nós somos mineiros, vai. Então, os mineiros vão conquistar o mundo pelas beiradas. São Paulo, então, só tem mineiro. Xará, mas naquelas férias, nós já tínhamos alguns anos de namoro, e eu tive a primeira imersão na família da minha namorada, né? Então, namorada. Depois que eu passei alguns dias com a família, na semana seguinte eu precisei ter uma conversa muito séria com a Laís. Porque eu tive a oportunidade naqueles dias de conhecer um aspecto da Laís que eu não tinha acesso até aquela viagem. Mas aí vocês ficaram um pouco mais próximos, então. Sim, nós fomos para a praia com a família dela, eu vi ela relacionando com os pais, com os irmãos, a maneira com que ela lidava com os seus desejos, com as suas decepções, mas era um nível de informações que eu não tive contato até aquele momento. E eu precisei, e aquilo me chocou. E eu precisei, depois daquilo, ter uma conversa séria com a Laís, porque eu precisava entender aquelas coisas, dar um feedback para ela, olha o que eu vi. E eu acho engraçado que depois que eu despejei toda a minha crise com ela, ela ficou em silêncio. E enquanto mais em silêncio ela ficava, mais aterrorizado eu ficava, porque eu não sabia o que ela ia falar, e o que saiu da boca dela foi, você quer terminar comigo? E essa era a última coisa que... Isso não passava na minha cabeça. O silêncio coloca um terror porque você não sabe o que ela vai falar e nem o que ela está pensando. E quando fala, então te assustou. E quando ela disse, você quer terminar comigo, eu me dei conta de que tudo aquilo que teoricamente teria sido negativo que eu conheci sobre ela, para mim não era um motivo para terminar, mas um motivo para a gente se alinhar, para mim conhecê-la, para mim entender, e inclusive para que ela fosse uma pessoa melhor. Um aperfeiçoando o outro. E aquela conversa difícil resultou em bons frutos no nosso relacionamento, porque ela percebeu da minha parte lealdade. Muito bom. Então eu não estava negociando a nossa relação, pelo contrário, eu estava ajudando ela a crescer espiritualmente. Assim como ela também teve várias conversas comigo nesse sentido. Isso foi algo importante para nós, essa disposição de conversas sinceras, diretas, como a gente aprende com Jesus em Mateus 18. Se o seu irmão tem alguma coisa contra você, você e ele só e conversem sobre isso. Acho que isso é um bom critério para a saúde nos relacionamentos. Acho que a gente vai ter que trazer a sua esposa aqui para a gente ouvir mais o testemunho de vocês. Com certeza. Mas eu a entendo quando ela diz, você quer terminar comigo? Por quê? Porque a gente está vivendo a geração do descartável hoje em dia. É surpreendente quando alguém olha pra gente e fala assim, eu não quero terminar com você, eu quero investir em você, eu quero te ajudar a se tornar melhor porque eu preciso que você me ajude a me tornar melhor. A gente percebe, por exemplo, nós que somos mineiros temos mais facilidade de lembrar disso, porque lá em Minas, antigamente,
todo lugar que você ia, uma esquina tinha uma loja de costura para consertar a calça que rasgou. Uma loja de eletrodoméstico para consertar a TV que estragou. Né? Uma sapataria para consertar o sapato. Hoje, essa cultura ela mudou até nos rincões do país, nos lugares né, em que são mais tradicionais, já não existem tanto. Quem dirá que estragou, descarta, compra outro. Isso tem afetado os relacionamentos também, né? As pessoas também estão se relacionando com essa mentalidade de descartável também, né, pastor? Até porque eu acho que quanto mais o ser humano, e aí eu estou apontando para a sociedade, caminha para longe de Deus, menos nós estamos dispostos a nos arrependermos. E isso tem a ver com essa cultura descartável, essa cultura líquida dos relacionamentos, porque se o nosso coração não está descansado em Deus, se nós não estamos dispostos se os nossos olhos não estão nas coisas que são do alto, e o nosso coração não teme a esse Deus cuja sua palavra subsiste eternamente, a nossa referência para pensar as coisas é o que é útil aqui e agora. Então isso afeta os relacionamentos porque torna o outro um objeto de satisfação da minha necessidade sentida. Então, se eu sinto que preciso mudar, eu mudo o que for necessário, porque é isso que eu sinto. Isso afeta a maneira com que a gente se relaciona, porque a gente não enxerga mais o outro como criado à imagem e semelhança de Deus. Porque a gente não entende o casamento como aquilo que Deus criou para a glória dele, como uma espécie de miniatura da relação de Cristo à igreja. E quanto mais nós priorizamos a glória, mais bem-sucedidos nós somos, né? Exato, porque nós conseguimos atribuir o valor correto. Sejam as pessoas, seja aos relacionamentos que nós nos propomos com essas pessoas, e pensando no casamento, o casamento é uma instituição divina. O casamento foi criado por Deus para apontar para o verdadeiro casamento que é entre Cristo e a igreja. Então os relacionamentos, se nós nos entendemos como pessoas eternas, e os nossos relacionamentos como os relacionamentos eternos, então nós vamos ter mais disposição de nos arrependermos, de fazermos a manutenção desses relacionamentos, porque afinal de contas, o outro não é aquilo que eu faço dele, ou o valor que eu dou para ele, mas é aquilo que Deus fez ele ser. Uau, muito bom. E isso eu preciso considerar da perspectiva de Deus. É verdade, nós precisamos ter, a nossa cosmovisão ela precisa ser guiada pela palavra. Nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos, pelas nossas expectativas e desejos. A consequência sempre será a frustração. Agora, quando nós nivelamos as coisas pela palavra, a gente está sendo guiado pelo aquilo que Deus desejou que nós fôssemos guiados, né? E uma coisa que você falou muito interessante é que nós atribuímos o valor correto. Porque tem gente que está se relacionando de forma idólatra. Sim. E tem pessoas que estão se relacionando assim, só para poder utilizar o outro, e uma vez que o outro já não lhe traz aquilo que ele deseja, ele descarta. Nós temos hoje a modalidade de relacionamento chamada união estável, né, que só dura enquanto a estabilidade durar, né? Exatamente, exatamente. Isso faz, Júnior, com que a gente entenda a vida como tudo girando em torno de mim mesmo. E quando tudo gira em torno de mim mesmo, é sempre sobre mim, sobre os meus valores e sobre os meus prazeres. Agora, quando Cristo está no centro da nossa vida, e nós, inclusive os nossos relacionamentos, giram em torno dele, essa harmonia que tanto nós desejamos para as coisas, ela brota dentro dos nossos corações, porque afinal é sobre Jesus. Então, nesse aspecto, eu gosto de fazer casais de noivos e namorados pensarem, né? Qual que é o critério básico para pensar a relação? É o amor a Deus? Ou é o amor ao outro? Ou o amor a si mesmo? A primeira pergunta que eu faço para todo noivo que chega na minha mesa pedindo conselho é: por que vocês querem se casar? Parece a pergunta mais idiota do mundo, mas ela é a mais básica, e a resposta sempre é assim: Júnior, porque a gente se ama, porque a gente se dá tão bem, porque eu sou tão apaixonada por ele, a gente se conhece tão bem, a gente está muito bem. E eu, por conta disso, eu faço essa pergunta para levar esses noivos a entender que todos os planos, todas as expectativas que eles têm e até mesmo os motivos para se casarem, se não tem o plano de Deus como critério para pensar a relação, eles não deveriam se casar. Porque, afinal de contas, o que muito acontece da nossa parte, dos noivos, os noivos decidem se amar, fazem um plano para Deus,
e protocola um pedido no céu. Deus. E depois ainda fala com Deus assim, Senhor, eu sou dizimista, eu sou fiel, agora a sua vontade tem que se alinhar à minha, né? Exato. Deus é um recurso para o casamento. Deus é um item no casamento. Mas eu gosto dessa imagem, eu acho que quando isso acontece, né, os noivos chegando com seus planos lindos para Deus e dizendo, Deus, abençoa o que a gente quer fazer da nossa relação, Deus olha com muito carinho para eles e fala assim, cara, que legal que vocês pensaram. Ele pega esses planos, embola e fala assim, mas o casamento não é sobre isso. Joga fora e fala assim, esses são os meus planos. O casamento de vocês só tem sentido quando for sobre o meu filho, sobre Jesus. Aqui vocês serão felizes, aqui vocês encontrarão recursos. E se vocês quiserem viver isso, contem com as minhas bênçãos, contem com a minha presença. Quando o casamento, o noivado, parte dessa perspectiva, não faltará recursos, não faltará sabedoria, nenhum conflito será capaz de destruir essa aliança, porque afinal de contas ela está sendo formada na pessoa de Jesus. O Tony Evans, no Casamento do Reino, ele fala que quando nós alinhamos as nossas expectativas, as expectativas de Deus, nós encontramos aquilo que de fato nós procuramos. Tudo aquilo que a gente valoriza fica mais fácil de ser vivido, né? Agora, uma coisa interessante que aconteceu comigo recentemente no aconselhamento foi que eu crio grupos de WhatsApp com os casais que eu aconselho, né? Legal. E aí eu vou acompanhando, mandando mensagens semanais, pedindo para me contarem uma bênção do que eles estão vivendo, uma luta, né? E aí um rapaz falou comigo assim, olha, pastor, eu estava conversando com ela, tá no grupo, e falei com ela assim, olha, eu já mudei tanto por você, por que você não muda por mim? Aí ela falou assim, se eu for mudar, eu vou mudar por mim. E aí ele falou assim, isso me machucou tanto, eu fiquei tão triste, eu falei assim, pois é, os dois estão mudando pela questão errada. Boa. Você mudando por ela, ela mudando por ela, e ninguém tá mudando por Deus. A gente tem que mudar aquilo que Deus espera que a gente mude. Se meu relacionamento ele não está sendo conduzido da forma correta, eu tenho que perguntar para Deus, o que o Senhor espera que eu mude e que eu faça essa mudança para o Senhor, para que o Senhor seja glorificado. E o outro vai ser influenciado por isso, né? Esse é um efeito colateral da queda, né, Júnior? Porque Deus nos criou para sermos a sua imagem e semelhança. O pecado é a nossa mania de ser Deus, que naturalmente vai fazer com que a gente espere que tudo ao nosso redor, inclusive o nosso cônjuge, namorado, noivo, seja conforme a nossa imagem e semelhança. Então, quando eu falo que noivos se casam com a ideia que projetam do outro, isso é uma forma também de ler as relações e dizer que quando nós não estamos a serviço do que Deus quer fazer na vida do outro, nós sempre estaremos a serviço de fazer com que o outro seja a nossa própria imagem. Então essa luta de todo casal, de pedir com que o outro mude aquilo, faça de outro jeito, porque ele acha que é melhor, que é certo, etc., é uma luta de quem consegue fazer com que o outro seja a sua própria imagem. Mas a função de cada um dos cônjuges, dos noivos, dos namorados, é ser um instrumento de Deus para que o outro se torne semelhante a Jesus. E se o outro se torna semelhante a Jesus, tem muita coisa no outro que talvez vai ser difícil de aceitar. Porque Jesus é manso e humilde. Porque Jesus é cheio de graça e verdade. Porque Jesus odeia o pecado. Então, Jesus, ele é a expressão do amor de Deus. Então tem muitas coisas que eu quero que a minha esposa faça que não tem a ver com o que Deus quer que ela seja. Tem a ver com o que eu espero. Eu quero que você seja satisfeito em algumas áreas, em algumas necessidades, expectativas, e ao invés de querer tornar você uma pessoa melhor para Deus, eu estou querendo tornar você uma pessoa melhor para mim. E talvez você está lá dizendo para sua noiva, né? Você precisa ser diferente. E Deus está dizendo do outro lado, com certeza não, ela está certinha. Pois é. E por isso que o texto de Eclesiastes não fala sobre necessariamente namoro, mas quando o sábio de Eclesiastes diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, eu gosto de entender ali que a gente precisa de um mediador. E se Cristo não é o mediador, aquele que media as relações, esse cordão se rompe mesmo. Mas quando ele é o mediador, ele é o critério, ele é o filtro, ele é a maneira pela qual eu enxergo o outro. E basicamente é só assim que a gente sobrevive aos desafios de qualquer relacionamento, tendo Cristo como mediador, e a fidelidade a ele como critério para amar o outro. Chegou um casal lá no seu gabinete para poder buscar atendimento pré-nupcial. Pastor, a gente está noivo, a gente quer se casar e nosso casamento já está até meio andado, a gente já foi no cartório, está até com data e tudo, ou talvez já estamos até com os convites prontos e distribuídos,
mas nós estamos lidando com um monte de problemas, pastor. Nossa, não tem como nem enumerar para o senhor quantos problemas nós estamos lidando. Qual o conselho para esse casal de noivo? Porque às vezes tem muitos noivos hoje nos assistindo nessa situação, né? Para diminuir, de maneira bem tática, para diminuir o calor da data, eu diria, vocês estão dispostos a abrir mão dessa data até resolver os problemas que vocês têm? Se eles disserem, não estamos, eu diria, então vocês não estão dispostos a resolver o casamento de vocês. Vocês não estão dispostos a glorificar a Deus. Vocês estão, na verdade, querendo fazer com que a data funcione. E manter uma aparência diante de geral, né? Então, nesse aspecto, nós precisamos ajudar as pessoas de acordo com a verdade. E uma data marcada, um orçamento fechado, até mesmo uma entrada ali paga para um salão de festas, não é o que define a validade daquela relação. Eu já vi um casal de noivos tendo que renegociar um apartamento que financiaram, porque o noivado mostrou para eles que eles não deveriam se casar. Foi traumático, foi dolorido, cheio de decepções, mas vai lá perguntar para os dois se eles não agradecem a Deus pela decisão que tomaram. Porque tem coisa que só faz sentido lá na frente, né? Quando a pessoa formar a família dela, que tiver com a pessoa que ela ama, que também é amada, que eles estão servindo a Deus com seus filhos, né? Ele olhar para trás e falar assim, nossa, agora eu entendi por que não deu certo. Então, um orçamento fechado não é motivo para se casar, uma gravidez não é motivo para se casar, a amizade que você tem com os pais do seu noivo, da noiva, não é motivo para se casar. O que vocês viveram até aqui, né? Os limites sexuais que vocês ultrapassaram, não é motivo para se casar. Qual que é o verdadeiro motivo para se casar? É a certeza de que eu estou do lado de alguém que ama Jesus mais do que eu, e o meu desejo de amar essa pessoa até que Cristo volte. Essa convicção é fantástica. E se você for observar lá o Gênesis 24, que é o texto que a gente tem que recorrer para poder tratar alguma coisa como namoro, né, que é Isaac e Rebeca, você vai ver que quando o servo conta para o pai de Rebeca e para o irmão de Rebeca o que aconteceu, eles não têm dúvidas de que aquilo vinha de Deus. E aí quando perguntam para ela assim, você quer ir com eles? Ela fala, irei. Sem dúvida, eu vou, porque isso vem de Deus. E quando ela chega até Isaac, ele não tem dúvida, é ela, já leva ela para a barraca, eles contraem matrimônio e pronto, já eles não têm dúvida de que deveriam se casar, né? Pastor, o nosso tempo ele passa, ele é muito rápido, eu queria que o senhor deixasse as suas considerações finais para as pessoas que estão nos assistindo, falasse um pouco do trabalho que você desenvolve e convidar o pessoal para ela conhecer a Red Church. Com certeza. Relacionamentos são, eu diria, a prioridade de Deus para nós, porque o próprio Evangelho se dá como essa mensagem de reconciliação. Então, já que o nosso tema é resolução de conflitos, eu tenho certeza que o desejo de Deus é que a gente experimente tão plenamente a salvação que Jesus nos deu, que a reconciliação se torne a nossa maneira de enxergar os nossos relacionamentos. A reconciliação nesse aspecto não é fazer com que um namoro ruim vire em casamento, mas é entender que nós já temos tudo o que precisamos quando conhecemos a Jesus. E por isso, por conta do amor de Jesus, nós podemos em Jesus aprender a amar direito as pessoas que Ele confia, que Ele faz passar em nossas vidas. Então, as minhas considerações gerais têm a ver com isso. O Evangelho é a mensagem da reconciliação, por isso ele é fonte para que a gente saiba resolver os nossos conflitos, inclusive até terminar namoros, porque talvez essa seja sabedoria para muitas das pessoas que estão nos acompanhando aqui. Lá na Red, em Indaiatuba, todo mundo que quiser passar por lá vai ser muito bem-vindo. Eu e a equipe de pastores, toda a comunidade, estamos de portas abertas para ajudar as pessoas a crescerem no relacionamento com Jesus. Para te encontrar nas redes sociais, como é que o pessoal faz? Eu acho que é fácil encontrar um Washington nas redes sociais, né? Então é @Washington_.jr. E aí é fácil me achar, vai ser bem legal. Legal, muito obrigado por ter aceito o convite. Tenho certeza que esse programa vai edificar muita gente por aí. Valeu mesmo, pastorzão. Obrigado, Júnior. Você que está comigo aqui, agora você precisa conhecer um pouco das atividades da Mocidade IPP. Acompanhe aí a nossa chamada para os nossos eventos da Mocidade. Olá, igreja! Nós estamos aqui para falar sobre a nossa mocidade. Todos os sábados desenvolvemos programações com jovens de 18 a 35 anos. São programações variadas, mas sempre às 18 horas aqui na igreja. Além dos trabalhos aos sábados, os jovens também devem se envolver nos grupos de pastoreio, nos trabalhos de discipulado e na escola bíblica dominical, que acontece no Polo Pinheiros Mackenzie. A nossa mocidade realiza diversas atividades.
Nós temos reunião de oração online 3 vezes todos os dias. Nós fazemos aos sábados evangelismos, também temos esportes, temos um grupo de teatro, temos nosso coral da mocidade e vamos no final do ano ter até uma conferência. Para saber mais sobre as nossas atividades, acesse o nosso Instagram, @mocidadepinheiros. Apoie e ore pelas novas gerações. Você que está me acompanhando aí, viu que lá no início do programa eu falei que se você resistisse e ficasse comigo até o final, eu compartilharia com você aqui alguns princípios do texto de Efésios, capítulo 4, do versículo 25 em diante. E agora você vai acompanhar comigo o nosso Top 5. Vamos extrair aqui então 5 princípios para resolver conflitos biblicamente de Efésios, capítulo 4, versículo 25 ao 32. Primeiro conselho que eu destaco é o conselho de ser sempre honesto. O apóstolo Paulo ele vai dizer no versículo 25 o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ser honesto é importante a gente balizar pela questão de falar sempre a verdade, né? Mas a questão da honestidade também tem a ver com a gente não omitir. Porque às vezes a gente está falando sobre as coisas com o outro e está omitindo coisas ali que está acontecendo no relacionamento por medo de ferir o outro, de o outro não nos entender. Nós precisamos ser honestos, falando a verdade, mas também externando o nosso coração para o outro para que as coisas sejam resolvidas e não fiquem lá dentro do coração, criando raízes de amargura que podem acabar no futuro prejudicando ainda mais o relacionamento. Então seja honesto, seja sempre verdadeiro e não omita aquilo que está no seu coração. O segundo conselho que eu destaco aqui é não adiar a resolução do problema. O apóstolo Paulo ele vai dizer de forma brilhante que nós devemos até irar, acontece, é natural, é coisa do ser humano, mas não devemos pecar. E ele diz que nós não devemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira, nem dar lugar ao diabo. Existe uma má interpretação desse texto. As pessoas acreditam que não deixar o sol se pôr sobre a ira quer dizer que você tem que resolver o problema na hora, no dia em que ele acontece. Mas o apóstolo Paulo está dizendo pra gente que nós devemos dormir em paz com a gente, sem ficar irado com o outro, sem ficar alimentando essa ira, essa angústia, essa raiva do outro. Porque nem sempre resolver os problemas na hora que ele acontece é prudente. Na verdade, pode ser imprudente demais você tentar resolver a coisa quando ela está acontecendo. Minha avó, como boa mineira que ela falava comigo assim: Júnior, enquanto está ventando não adianta varrer o quintal. Aí o casal tá irado, tá brigando, tentando resolver um problema e o problema fica monstruoso porque eles estão tentando tratar na hora que acontece. Trate o problema o mais rápido possível, mas primeiro deixe a poeira baixar. Se vocês estiverem tranquilos, aí vocês resolvem o problema de maneira mais calma. A terceira dica que eu tenho para você aqui é importantíssimo você reconhecer e mudar aquilo que está errado. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 28. Aquele que furtava, é errado furtar. Então ele não furte mais. Nós precisamos observar as áreas do nosso relacionamento que estão trazendo problemas, que nós reconhecemos que estamos errados e devemos parar de insistir no erro. Nós devemos mudar aquilo que está errado. Então, para o bem do seu relacionamento, se você quer ser uma pessoa que se relaciona bem com as outras pessoas, uma vez que você identificou um erro, trate esse erro, resolva, mude, tendo Deus como alvo, né? Eu mudo para a glória de Deus, mas todas as pessoas que estão ao meu redor, elas são impactadas pela minha mudança. A quarta dica é ataque o problema e não a pessoa. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Imagine palavra torpe, eu lembro de torpedo. Tem gente que está resolvendo problema lançando torpedos uns sobre os outros, falando coisas que desagradam, que machucam, e nem sempre é palavrão, tá? Tem pessoas que têm uma incrível capacidade de desmerecer a outra de forma educada até. Nós não devemos entrar numa discussão para tentar desmerecer o outro, para tentar diminuir o outro, mas nós devemos fazer isso para conquistar o outro. Então a gente não
está contra o outro, a gente está a favor do outro para poder ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor. Então não sai da sua boca palavras que diminuam o outro, mas palavras que sirvam para a edificação. Minha quinta e última dica é: decida agir biblicamente e não reagir no impulso. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, no versículo 31 e 32, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia. E bem assim toda malícia. Antes, olha qual que é a maneira bíblica: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou, como Deus em Cristo vos perdoou. Então é muito importante que a gente tente encontrar uma maneira bíblica para resolver o problema. Quer uma dica? Você vai pegar um aplicativo da Bíblia, vai listar quais são os problemas que você está enfrentando. E aí você vai fazer uma pesquisa por palavra-chave com respeito àqueles problemas que vocês estão enfrentando e vai listar todos os versículos que tratam sobre aquele assunto. E aí, à luz desses versículos, você vai poder resolver o problema do seu relacionamento de acordo com a orientação de Deus. Bom, espero que o nosso programa de hoje tenha te abençoado. Foi preparado com muito carinho para que você, o seu relacionamento, e para você que talvez é líder que está nos acompanhando, também possa ajudar outros casais a terem relacionamentos firmes e inabaláveis. Te agradeço por ter me acompanhado até aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.